O presidente brasileiro afirmou que existem 3 pontos na carta de Donald Trump que ele não pode aceitar. O primeiro é a justificativa de que as taxas de 50% seriam impostas por conta do tratamento dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O segundo ponto é sobre a regulamentação das Big Techs. E o terceiro é a afirmação de que os Estados Unidos têm prejuízo comercial na relação com o Brasil. O presidente brasileiro também afirmou que Trump foi induzido a uma mentira. Ele diz que se o americano tivesse ligado para ele, teria explicado o que está acontecendo com o ex-presidente Bolsonaro. Ele defende negociações com os Estados Unidos, disse que não quer briga, mas se Trump quiser continuar brigando, ele vai ter. Você, Cristiano Beraldo, presidente brasileiro, tem feito ajustes no seu discurso, né? Tem partido para o enfrentamento, tem falado muito e dado algumas declarações que a gente não sabe se vão ajudar, né? Talvez prejudiquem a curto prazo. O que a gente precisa considerar sobre esses 3 pontos destacados por ele? Mais uma manifestação absolutamente ridícula, em que ele, de fato, quer transformar Jair Bolsonaro como o fator preponderante das retaliações que os Estados Unidos estão aplicando contra o Brasil, quando, na verdade, o grande problema que existe é um problema de posicionamento do Brasil em relação à China, à Rússia, ao Hamas e a tantos outros inimigos dos Estados Unidos. Não adianta o presidente brasileiro querer amansar a voz, amansar o tom, com um foco errado. Explicar o que está acontecendo com Jair Bolsonaro, pode ter certeza que Donald Trump não precisa de Lula para explicar o que está acontecendo com Jair Bolsonaro. Para isso existe a embaixada norte-americana nos Estados Unidos, com uma estrutura muito competente, muito ampla, que cobre cada milímetro da cena política, judiciária, comercial, cultural brasileira. A informação está lá. A informação é acessível para Donald Trump. Portanto, Lula, com esta manifestação, ele simplesmente dobra a aposta no approach populista eleitoreiro que ele tem dado a esse assunto desde o início. Você, Dávila, as reflexões sobre essa afirmação do presidente brasileiro, tecendo comentários especificamente sobre 3 pontos da carta de Donald Trump. Caniato, é uma lição do que você não deve fazer da diplomacia e numa negociação. Numa negociação, o que você tem que buscar são os pontos em comum. O que nós temos de interesse em comum e não as divergências. Ainda mais quando você as transforma num ambiente público de palanque. Qual é a autoridade, por exemplo, que o vice-presidente Geraldo Alckmin pode negociar de maneira objetiva, pragmática, se o seu chefe não sai do palanque explorando as divergências e não as convergências com os Estados Unidos? Então é óbvio que não tem nenhuma negociação que anda assim. Negociação anda quando você tenta buscar os seus pontos de convergência. Portanto, mais uma vez, é nítido a impressão que Lula está explorando a questão das tarifas para tirar essa casquinha de aumento de popularidade diante essa enorme oportunidade que Donald Trump ofereceu para criticar Jair Bolsonaro, a direita, e recuperar parte da popularidade perdida e fazer com que o povo esqueça, pelo menos até o dia 1º de agosto, todos os escândalos de corrupção, o tamanho da taxa de juros mais alta dos últimos 20 anos, a maior inadimplência da história do Brasil. E até o dia 1º de agosto todo mundo vai esquecer. Só que depois as tarifas serão impostas e nós vamos ter de lidar com a dura realidade do brasileiro. Por isso, Lula, mais uma vez, ao invés de utilizar a questão tarifária com os Estados Unidos para justamente abrir a economia, testar redução de tarifas em alguns setores para aumentar a nossa competitividade, como é a questão de insumos, máquinas, tecnologia, que poderia ajudar a aumentar a competitividade, não. Ele prefere apenas essa exploração política para melhorar um pouquinho na próxima pesquisa e logo depois vai começar a cair novamente, porque a tarifa vai castigar o Brasil.
vai castigar a inflação, vai castigar os empregos e, evidentemente, vai castigar empresas exportadoras. Pois é, Nelson Kobayashi, parece que o presidente brasileiro já adota um discurso que indica que não será feito nenhum tipo de acordo, né, que a tarifa deve entrar em vigor no dia 1º de agosto, mas ele vai tentar capitalizar em cima disso, né, vai colocar na conta de um outro grupo político. E aí, naturalmente, ele turbina e anaboliza, talvez, a sua própria candidatura para 26. Você fez uma leitura que tratou disso, inclusive, ontem, né? Pois é, Canhato. Quem quer fazer um acordo não fala o que o presidente Lula está falando. Aliás, sequer fala, né? Quem faz acordo trabalha nos bastidores, trabalha na diplomacia, e quando fala, faz acenos justamente no sentido da negociação, a não ser que você esteja por cima, como é a situação do Donald Trump como no todo, que fica o tempo todo com bravata, com ameaça, com insinuações, enfim. Mas não é muito bem a situação do Brasil nesse caso, nessa questão que envolve os Estados Unidos. Então o presidente Lula dá sinais de que espera mesmo a taxação para depois colher frutos políticos disso, porque até este momento ele, na sua popularidade, está se dando bem. Está se dando bem e empurrando a culpa disso tudo para a família Bolsonaro. Tanto que agora, você pode esperar, todos os dias tem discurso do presidente Lula, todos os dias ele fala a palavra Bolsonaro, ele fala do Jair Bolsonaro, ele fala do Eduardo Bolsonaro, ainda que não cite-os nominalmente. Vai estar sempre com esse discurso pronto. Pode ser o que for o evento, pode ser uma inauguração de uma praça, ele vai falar sobre isso. E em relação ao que ele disse sobre o presidente americano, de que foi induzido a uma mentira, tem gente que é especialista em relações comerciais, tem gente que é especialista nas relações tributárias entre Brasil e Estados Unidos, tem gente que é especialista na liberdade de expressão, nas questões judiciais que envolvem o presidente Bolsonaro, e tem gente que é especialista em mentira. Como é que o presidente Lula sabe que o presidente americano foi induzido a uma mentira? Não sei. Como é que pode se cravar essa afirmação de que o presidente americano está enganado, está equivocado em relação às suas premissas? Eu concordo de que o que está na carta não é no todo verdade, de que aqueles motivos que constam da carta não são os principais motivos. O Beraldo falou há pouco, a gente tem dito nesta semana aqui nos Pingos nos Is que está muito claro o que levou o presidente americano a tomar essas primeiras iniciativas, que é justamente a série de críticas do presidente brasileiro à hegemonia do dólar, à aproximação com os países do BRICS, em especial com a China, a possibilidade do Brasil entrar na Rota da Seda, com aquela ferrovia que cortaria aqui o território brasileiro em sentido o Peru, e que ajudaria muito aí os interesses da China para importações, exportações, enfim. Ou seja, está muito claro justamente pelo timing em que tudo isso está acontecendo, mas dizer que o presidente americano está enganado, não está. Ele pode usar fundamentos, motivos que não são os primários, são secundários, porque também são motivos, não são os principais, mas enganado ele não está. Tem muita gente enganada, mas nesse caso aí não é o presidente americano, não. Pois é, e se nós trouxermos justamente os 3 pontos destacados pelo presidente brasileiro, né, Beraldo? A gente precisa lembrar que a situação que envolve Jair Bolsonaro, você mencionou muito bem, você entende que foi muito mais uma opinião e uma manifestação da pessoa física do que um posicionamento do governo norte-americano naquela carta. O Dávila sempre fala, mas foi uma confusão, uma salada. Ele não deveria ter se manifestado, ter feito esse direcionamento, essa sinalização a Jair Bolsonaro nessa carta. Agora, no que tange a questão que envolve redes sociais, liberdade de expressão, punição a empresas de mídia norte-americanas, qual é a mentira aí? Não vi motivo. É uma leitura feita por Donald Trump a respeito da maneira como o Brasil tem tratado dessa temática. E sobre as questões comerciais, eu me lembro que a gente também travou uma discussão a respeito da balança comercial, mas você trouxe uma outra leitura, que não necessariamente Donald Trump quis sinalizar para a balança comercial pura e simplesmente, né? Há outros elementos que desagradam o governo norte-americano na relação comercial com o Brasil. Então não dá para dizer que Donald Trump teria sido induzido a uma mentira. E aí, óbvio que ele não diz o nome, mas se refere a Eduardo Bolsonaro, né? Há uma manifestação de um país em relação a outro, essa manifestação ela deve ser sempre institucional para justamente evitar essas armadilhas.
Quando observamos as críticas feitas por Donald Trump no que se refere ao processo de Jair Bolsonaro que corre no Supremo Tribunal Federal, a gente entende um país como os Estados Unidos dizer que, olha, nós temos preferência comercial com países em que o sistema judiciário atua de forma isenta, independente, pautado pelos limites da Constituição daquele país. E no caso do Brasil, nós estamos identificando uma extrapolação desses limites, o que é uma grave ameaça para a democracia brasileira. Isso é uma manifestação razoável, por quê? Porque o pecado cometido pelo Supremo Tribunal Federal não se refere apenas a Jair Bolsonaro. Nós precisamos lembrar que este mesmo Supremo Tribunal Federal está perdoando os pagamentos que eram devidos por empresas que declararam terem corrompido os agentes públicos durante a investigação da Lava Jato. Nós precisamos lembrar que Alberto Youssef, o doleiro que foi ali o embrião da investigação da Lava Jato, que pagava, que fazia as transações financeiras entre empresas e políticos, acaba de ser perdoado pelo Supremo Tribunal Federal. Vocês querem ataque maior à democracia de um país do que a corrupção correndo solta, dinheiro sujo de Caixa 2 correndo solto nas campanhas eleitorais? Não existe. A democracia brasileira não foi colocada de quatro e destruída por Jair Bolsonaro. A democracia brasileira foi colocada de quatro e destruída por uma sucessão de campanhas financiadas com dinheiro que esta mesma turma roubava dos cofres públicos através de contratos superfaturados com empresas como, por exemplo, a Petrobras, ou então através de liberação de recursos excessivos através do BNDES, para os tais campeões nacionais. Então, nós não temos um problema pontual no Supremo Tribunal Federal. Nós temos um problema estrutural no Supremo Tribunal Federal. E esta manifestação de Donald Trump, que naturalmente é uma manifestação pessoal, ela gerou um desvio de foco daquilo que efetivamente é importante. Nessa questão comercial, o importante é claramente a posição do Brasil em relação aos BRICS, aos sucessivos ataques aos Estados Unidos, ao presidente norte-americano e aos interesses norte-americanos no mundo, a posição do Supremo Tribunal Federal como um todo, que destrói a confiança do brasileiro na justiça, e as grandes mazelas do Brasil. Eu não vejo essa forma de se comunicar, porque, na verdade, a gente precisa lembrar, né? O Brasil manda uma carta para o governo norte-americano em maio e o governo norte-americano emite essa carta para o presidente Lula em 9 de julho. Então, eu não acho que a forma da comunicação produziu o efeito, talvez, que o próprio Donald Trump imaginou que produzisse. Talvez ele imaginasse ali uma comoção popular, uma coisa assim para sustentar, mas eu acho que esse tiro ele não acertou o alvo, não.